Pessoal, estamos de volta aqui, alguns de nós, inclusive, de volta da praia, né? Infelizmente, as férias acabaram, está todo mundo já aqui em Belo Horizonte. Vamos gravar para vocês mais uma aulinha aí, sensacional, do nosso querido Ateliê do Osso. Meu nome é Lucas Boixá, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta. Pois é, e hoje vamos começar sempre pelos nossos disclaimers, né? Os nossos avisos. Lembrando que as nossas aulas não objetivam esgotar os assuntos, que vão sempre conter opiniões pessoais, associadas, é claro, a publicações científicas, e que a gente não recebe quaisquer incentivos financeiros ou fundos para estar dando essa aula aqui para vocês, tá bom? E hoje a gente começa uma sessão muito especial dentro do canal Ateliê do Osso, era já um objetivo nosso desde o início, fazer a sessão ou o mês dos músculos, né? Nós vamos falar de músculo nos seus vários aspectos. Aí. O que é, como é que funciona. Hoje o Marcelo vai falar para a gente ciência básica, para que a gente possa entrar em temas como desde dieta até atividade física, sarcopenia, lesões musculares, nos seus diversos tipos. E hoje a bola é sua, Marcelo. Toca aí para a gente que vai ser legal. Muito bom. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre esse tecido fascinante, né, que chama músculo. Né? E nós que mexemos muito com a parte fisiátrica, ortopédica, né, onde que o sistema musculoesquelético é o nosso foco de estudo, né? Para alguns, tem outros que gostam de estudar outros tipos de patologia, mas é muito importante, né, o músculo, porque músculo é vida. E as pessoas envelhecem. Esse é um ponto crucial para a gente começar a entender esse processo. Então, o músculo, o sistema músculo esquelético, né, que envolve osso, tendão e músculo, o músculo é o maior tecido do corpo humano, né? Tá aí a figura bonita, uma figura muito bonita, mostrando várias numerações, e ali depois, né, nas legendas, você teria os nomes dos principais músculos, né? Então, ele representa, olha só que interessante, 30% da massa corporal das mulheres, 40% da massa corporal dos homens. Aqui, né, no canal Ateliê do Osso, alguns de nós tem um pouco mais desses 40% da massa corporal, como o meu caso. No caso do Fernando, ele é um pouco, deve estar beirando uns 28%, né? A alta plasticidade, esse é um conceito muito legal. O músculo, ele tem uma característica que a gente fala, usou, cresceu, melhorou, né? Não usou, perdeu. Então, a principal reserva de proteína, você come a proteína lá na hora do seu café da manhã, na hora do seu almoço, na hora do seu jantar, você não armazena a proteína. Você pode estar fazendo músculo ou não, mas ele é a principal reserva de proteína. Ele é um grande consumidor de energia e ele secreta miocinas. E aí vem um conceito muito interessante e muito novo. O que são essas miocinas? Miocinas são pequenas moléculas, pequenos peptídeos, que eles são secretados como se fossem interleucinas. Só que daí, como vem do músculo, a gente chama de miocina. Existem miocinas que são pró-inflamatórias, que são do mal. Existem miocinas que são do bem, que elas, quando você estimula, ela promove o quê? Essa plasticidade. Mas a plasticidade não necessariamente ela vai ocorrer somente no músculo. Ela pode ocorrer num efeito endócrino no músculo, ela pode ter um efeito longe, por exemplo, no cérebro. Nós falamos na evolução da marcha, da corrida, o Lucas deu uma aula, e a gente colocou um conceito muito legal, que crianças que brincam, que correm, que fazem exercício físico, envelhecem com uma superfície cerebral maior. E isso é devido a uma miocina chamada BNDF, né? Então, o músculo, quanto mais você contrai, quanto mais você exercita ele, mais ele libera miocinas. E algumas são boas porque elas diminuem a inflamação, aumentam a sensibilidade à insulina, que é um hormônio, né, anabólico. Outras, ela vai fazer aumento dessa termogênese, faz um crescimento da gordura boa, ele tira aquela gordura ruim e deixa a gordura boa e faz oxidação lipídica. Então, ela é muito interessante. Isso é um conceito bem bacana. Como Marcelo, que funciona, então? Marcelo, só me permite, teve um artigo que ficou famoso, aí saiu em jornais, na mídia comum, né? Que eu acho que vai muito de encontro ao que você falou, em que eles pegavam os ratinhos com genes colocados para causar Alzheimer, né? E alguns ratos, inclusive, reverteram o Alzheimer fazendo o quê, né? Fazendo atividade física, colocavam os ratinhos para nadar na piscininha, né? Obrigava eles a atravessar, e foi o que mais funcionou, e talvez seja o que a gente mais conhece hoje em dia, inclusive, para a prevenção desse mal tão comum, né, à medida que a população vai envelhecendo.
Sim, o que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, Lucas? Muito legal esse artigo, ele é muito interessante e a gente tem muitos artigos demonstrando que o exercício físico ele é um fator protetor para o desenvolvimento, né, dessas doenças neurodegenerativas, né? No artigo ele pode falar que eles melhoraram a parte cognitiva. Falar em cura é um pouco preocupante, né? Porque a gente não tem uma cura dessa doença, mas a gente tem fatores protetores e provavelmente ele diminuiu ou retardou o desenvolvimento da doença, né? Agora, eu falei reverteu, mas é nesse sentido, realmente. Isso, O perfeito. quadro do Alzheimer melhorou com a utilização de atividade A física. cognição ela melhora principalmente por causa dessa miocina chamada BNDF e claro que você diminui a neuroinflamação, né? Você diminui a parte neurotóxica que você vai desenvolvendo durante o dia, pensando, utilizando o seu cérebro e você precisa recuperar, né? Isso acontece também com o Marcelo, nosso músculo. Oi. me permite uma pergunta, por favor? Claro. Em relação aos estudos, em relação com miocinas, né? Bem, muito interessante isso aí. Já tem, assim, na literatura, em relação à intensidade, à carga, se é moderada, se é intensa, desse exercício, nessa produção, né? Por exemplo, anti-inflamatória, protetora? Sim, tem muitos estudos e Fernando, essa pergunta seria muito boa para você gravar para o nosso canal Ateliê Responde, porque ela é muito clássica, essa pergunta é muito interessante. Muitas das miocinas, elas são estimuladas por certos tipos de exercício. Então, exercícios que você exige uma contração muscular muito intensa, né? Exercícios, por exemplo, que são de alta intensidade, como crossfit, como uma musculação bem treinada, você libera mais miocina. Tem outros exercícios que a contração já não é tão vigorosa, você não libera tanta miocina. Então, muitas dessas miocinas, elas são liberadas de acordo com o tipo de exercício, de acordo com a intensidade, isso está muito bem descrito na literatura. Mas voltando aqui para a parte anatômica, olha só que interessante, você tem o osso, né, e o músculo, então vamos lembrar aqui para os nossos ouvintes, né, que o sistema importante é aquele que o músculo mexe o osso, né, ele tem aquele braço de alavanca, a gente brinca principalmente com os nossos colegas cardiologistas, né, que é o músculo do coração, o músculo que bate, que não pode parar, mas não mexe nenhum osso, né, aqui você tem um epimísio, um músculo grande, né, e aí o tendão que está lá ligado ao osso, você gera uma alavanca, né? Depois um dia o Lucas vai falar só sobre os sistemas de alavanca, que é muito legal, o fator protetor do exercício, do tônus muscular na saúde óssea. Aí você tem o perimísio, você tem os capilares, onde que você tem o nervo, que tem uma placa motora que vai lá e faz o estímulo. E lá na miofibrila você tem as suas unidades contráteis, né, que chamam sarcômero. Olha que interessante. Quando você vai quebra esse sarcômero, você olha ele por uma microscopia eletrônica, ele é mais ou menos assim, essa unidade contrátil. Então ele tem umas linhas que a gente chama de linhas Zs, né, que elas ficam nas laterais, e ele faz um encurtamento de acordo com a contração. O que você tem? Você tem as proteínas contráteis aqui. As miosinas, que são as proteínas de filamento grosso, e as actinas, que são as proteínas de filamento fino. E essas miosinas, elas têm umas cabeças, né, que elas fazem esse movimento para você fazer a contração desse sarcômero. E para isso, você necessita de energia. Então, existe uma placa motora que vai lá, que libera acetilcolina, que daí você mexe no seu potencial de ação. O retículo sarcoplasmático, onde que ele tem uma quantidade de cálcio aí dentro, ele libera, e essas cabecinhas se ligam ao ATP, ele entra aqui, se liga, ela faz a contração e o encurtamento. Mas para você soltar, você também precisa de energia para isso. Então, existem microelementos como magnésio, como cálcio, né? E o ATP, que é a nossa energia de contração. É o dinheiro que você paga ali no sarcômero para ele contrair. É assim que funciona de um jeito bem prático, eu acho E bem para ele elegante relaxar. de se explicar. E para ele relaxar. Quando a gente tem as fibras musculares, né, existem vários tipos de fibra, né? Opa, desculpa, pessoal. Mas o que acontece é o seguinte, tem pessoas que nascem com mais fibra 1, tem pessoas que têm uma quantidade maior de fibra 2, tem pessoas que têm um maior tipo de fibra 2A, tipo 2X ou tipo 2B. E o que isso significa? Significa que a lagartixa nunca vai virar um jacaré. Tá? Um exemplo prático. Não adianta você nascer lagartixa e treinar que você não vai virar jacaré. Então, o que acontece? Se você nasceu com uma quantidade maior de fibra tipo 2X, você provavelmente vai ter melhor desempenho nos exercícios mais rápidos, intensos. Quando você nasce com as fibras tipo 1, você consegue fazer um exercício, você pode ter um maior desempenho em exercícios de endurance.
E isso é muito importante. Por quê? Porque cada tipo de fibra exige um tipo de energia. Você consegue manter a capacidade de fadiga para esses tipos de fibra. Então, a fibra A, que é a fibra tipo 1, ela é uma fibra de contração lenta. Ela é uma fibra onde você tem uma resistência alta à fadiga. Você consegue fazer exercícios de longa duração. A fibra tipo 2, ela já tem uma fadiga um pouco mais alta. A fibra tipo 2X, ela já é intermediária para fadiga. E a tipo 2B, ela é baixa para fadiga. Então, por exemplo, quando você pega um corredor de 100 metros, ele com certeza, se ele não tiver muito mais fibra tipo 2B, ele não vai ser campeão. E quando você pega um corredor de longa distância, se ele não tiver fibra tipo 2A e fibra tipo 1, ele não vai ser campeão. Tá? Então, isso daqui, esses tipos de fibra, eles são muito importantes, porque quando a gente vai orientar o treinamento, a gente precisa entender quem que é nosso paciente, quem que é nosso cliente. É claro que você não vai fazer uma biópsia muscular para saber qual que é a fibra de cada um, mas você consegue saber se ele vai bem em exercícios explosivos e rápidos, onde você tem uma capacidade, uma densidade mitocondrial aqui muito baixa, ou exercícios de longa duração, onde você tem a capacidade mitocondrial muito alta. Então, vamos fazer um exemplo aqui do canal Ateliê. Nós temos 2 colegas aqui, né? Eu estou fazendo a apresentação, mas eu vou falar do Lucas e do Fernando. O Lucas, com certeza, ele está entre esses dois aqui, ó, 2A e 2X. Por quê? Porque ele desempenha o CrossFit em alta intensidade numa quantidade muito boa, 2X, e ele consegue correr. Ele corre comigo fazendo reunião, 2A. Ele consegue correr distâncias moderadas, 10, 15, 18 quilômetros. Né? Teve até uma prova, viu, Fernando, que ele foi dar uma de engraçadinho, uma prova de 18 quilômetros famosa aqui em Belo Horizonte. Ele falou assim, agora eu vou dar um sprint final. Faltava 5 quilômetros para a prova. Eu falei assim, vai quebrar. Depois de 2 quilômetros, estava ele lá todo morrendo. Eu machuquei no meu sprint final. Eu falei assim, claro, você não tem essa fibra toda para desempenhar essa função. Vamos Agora, combinar Fernando, uma coisa aqui no canal, de não contar os podres esportivos dos colegas. Não, mas é só podres bacanas. Não, os ruins não, mas esse foi ótimo. Esse foi muito engraçado. Porque esse Lucas tem foi... bom desempenho. O Lucas tem bom desempenho. Estou com medo da minha história agora aqui. É que esse foi lindo, né? Mas o que acontece? Calma aí, Lucas. Termino, vai pode lá. Falar. Pode falar. Não, eu queria só deixar uma coisa clara para quem está assistindo, é o seguinte. Foi legal você até me usar de exemplo aí. Ninguém vai ter só uma coisa ou só outra, é claro, né? Mas a proporção varia muito de um para outro. E isso, inclusive, ajuda a gente a colocar as pessoas nos melhores exercícios. Os mais explosivos vão fazer exercícios, vão ser campeões dos mais explosivos e vice-versa. E tem exercícios como o Decathlon, ou como o próprio CrossFit, que você citou, em que é vantajoso você ter uma quantidade boa dos dois tipos de fibra, né? E lembrando ainda que todos nós temos uma distribuição diferenciada de tipos de fibra 1 e 2 também em determinados músculos. A gente tem músculos que são mais posturais, eles precisam contrair durante períodos mais longos em todos nós, ou seja no fortão da academia, seja no corredor de maratona, né? Então, esses músculos têm mais fibra vermelha, né? Aquela fibra oxigenada, fibra de longa duração e lenta, né? Que é a tipo 1. E outros músculos são de fast twitch, né? De ação rápida, como os adutores da coxa, por exemplo. Independente de quem seja, eles têm muito mais fibras do tipo branca. E já colocando a minha palhinha evolutiva aqui, você sabia que os chimpanzés têm muito, mas muito mais fibra branca do que a gente? Então, você pega um chimpanzé aí de 40 quilos, se você quiser cair na porrada com ele, você vai perder, ele vai te encher de pancada. Agora, se for fazer uma corrida de 10 quilômetros com ele, você vai deixar ele muito para trás. Isso, muito bom, né? Isso é muito interessante, mas pensando, eu concordo plenamente. E foi o que eu estava falando. Então, pessoas conseguem desempenhar esportes ou atividades físicas de acordo com essa característica que ela é geneticamente determinada, tá? Você consegue fazer um treinamento para melhorar, mas pensando, olha só que interessante, pensando nesses tipos de fibra, é muito legal, por quê? Porque o metabolismo energético ele influencia muito no seu rendimento e principalmente nessas suas características. Eu concordo, músculos posturais eles são mais resistentes a fadigas, músculos vermelhos, você não precisa utilizar ele
eles com explosão, mas você precisa manter a postura. E essa sim é a evolução. É claro que os chimpanzés, aquela sua aula foi muito bonita, mostrando a liberação da escápula, mostrando como que mudou o glúteo para os bípedes, como que mudou o braço de alavanca do gastrocnêmio. Ele é muito interessante, isso muda muito as suas fibras também, né? Porque você não tem só a inserção e o tamanho do músculo, mas com certeza a quantidade e a qualidade dessas fibras mudam. Mas isso é muito interessante, tá? Pensar, por quê? Porque numa próxima aula, nós vamos falar do envelhecimento muscular. E quando você está envelhecendo, você perde praticamente fibras rápidas, fibras tipo 2. Você mantém as fibras tipo 1, mas você vai perdendo muito as suas fibras tipo 2. E pensando em metabolismo energético, olha só, os macronutrientes que nos fornecem energia. A glicose, as proteínas via aminoácidos e os ácidos graxos. Eles vão lá e eles têm um tempo determinado e uma quantidade de energia que eles fornecem. Então, quando você utiliza o lactato, que é a creatina fosfato, que é aquela energia rápida, que não necessita nada de oxigênio, você está utilizando exercícios rápidos, muito relacionados à fibra tipo 2B. É o Usain Bolt, ele vai lá em 0, ele fala, começou já, acabou a prova, ele já fez 100 km, ele já fez 100 metros. Então, ele foi 8 segundos, ele utilizou aquela reserva de lactato, de creatina fosfato que tem naquele intramuscular. Quando a gente começa a aumentar, mas muito intenso, você começa a usar a glicose, você começa a usar o lactato como fonte de energia naquela via glicose, vai lá, quebra em piruvato, o piruvato forma esse lactato, o piruvato vai para o lactato e fornece 2 moléculas de ATP. Isso é muito utilizado nas fibras tipo 2X, né? Quando você começa a usar a glicose, piruvato, entrando no ciclo de Krebs, via oxalacetato e acetil-CoA, formando o citrato, que seria a primeira molécula, e as cadeias longas de ácido graxo, você está usando mais as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2A. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque cada objetivo de cada pessoa você consegue fornecer ideias e planejamento, como foi a aula de programação para fazer um exercício. Você faz um ciclo de treinamento, tá? Então, esse é mais ou menos uma ideia do que é o início do músculo. Mas dá para envelhecer bem, mantendo o músculo? Demais da conta. Mas você tem sempre um estímulo anabólico que depende do exercício que você está fazendo, que depende da sua qualidade da sua alimentação, para você fazer uma síntese muscular maior, para você equilibrar para a síntese, fazer anabolismo. E quando você está envelhecendo, ou quando você tem doenças crônicas, ou quando você tem doenças muito inflamatórias, esse ciclo ele quebra. Você tem um desequilíbrio para o catabolismo muscular, onde você não consegue atingir uma quantidade nutricional adequada, você está mais sedentário, você não está fazendo tanto exercício físico, você evolui para um catabolismo. Como que a gente finaliza essa ideia inicial de músculo? Que dá para envelhecer bem. Por exemplo, a Joana Quas, que foi uma campeã na sua adolescência, no início da sua vida adulta, e aqui ela com 94 anos, fazendo uma barra paralela, né? Um exercício de alta intensidade e depois, eu sei que a gente não pode contar os nossos podres, nós vamos um dia tentar filmar o Fernando fazendo uma paralela. Muito obrigado. Marcelo, muito legal a aula, especialmente os podres, né? Foi o meu, então eu posso falar dele. Mas eu queria colocar mais uma vez o ponto de vista evolutivo, muito em cima do no penúltimo slide, não da Joana quase, né? Mas hoje em dia a gente preza muito pelo ganho de massa muscular, porque nós estamos vivendo muito mais do que os nossos antepassados e porque as pessoas estão muito mais sedentárias, né? Mas a perda de massa muscular tem um sentido muito grande na natureza, né? Quando a gente estava lá nas cavernas, a energia era um elemento normalmente muito escasso. E o músculo ele consome energia mesmo em repouso, né? Ao contrário do tecido gorduroso, por exemplo, ou mesmo o tecido ósseo consome pouco. Então, se você não se alimenta bem, se você não tem um bom aporte energético e proteico, se você não está num lugar que te propicia energia, ou seja, um lugar ensolarado, se a sua vitamina D não está alta, né? O seu corpo vai se beneficiaria no passado de perder massa muscular. Aquele ser capaz de economizar massa muscular vai sobreviver no inverno, o outro vai perecer, né? Então, o nosso corpo está o tempo todo tentando perder massa muscular se a gente não der o estímulo positivo. E é por isso que a gente precisa de planejamento de atividade física, não pode ser
também no teto o tempo todo, isso não acontece igual eu lá na volta da Pampulha, mas o estímulo tem que existir. Ninguém vai ganhar músculo parado. E se você tentar ganhar músculo de outra maneira, vamos chamar de escusa, né, na base de hormônio, isso vai falhar, isso não é um estímulo natural, você não vai ter aquele sistema complexo atuando a favor do seu ganho de massa muscular, você vai estar atuando muito de maneira linear, né? De maneira linear, normalmente falha no sistema complexo. Um comentário bem simples aqui. Marcelo começou com um movimento é vida, né? E a aula vai mostrando isso, vai mostrando também o quanto o movimento é terapêutico, né? O quanto o movimento é terapêutico, porque se você for pegar ali, né, que chamou muita atenção a parte das miocinas ali, e você otimiza isso, né, com exercícios, com controle bem elaborado, um planejamento, criando estratégias específicas, você tem como otimizar, né, o tratamento através desses conceitos básicos, vamos dizer assim, né, fisiológicos dentro do conceito do músculo, né, como um todo. Concordo plenamente, né? O movimento ele é vida e ele é terapêutico também. E o estímulo que o Lucas falou é muito importante mesmo, né? Você tem que, não é só o estímulo, você faz o estímulo direto no músculo quando você está exigindo essas contrações, onde você está tentando melhorar esse controle neuromotor, né? Você não contrai todas as fibras ao mesmo tempo. Para isso existe treinamento para você começar a contrair de uma forma mais adequada, mais coordenada e aumentar a sua força, e assim você ganha força, você ganha potência, você ganhar resistência, assim você ganhar hipertrofia, né? Mas exige sim, claro, a questão alimentar, né? Toda a sua neuroregulação, ele tem um sistema, essas miocinas, elas têm efeitos parácrinos, autócrinos, endócrinos, né? E claro que também existe o descanso, é onde que você vai recuperar aquela sua lesão, né? Aquele seu estímulo. Então, é complexo, sim, concordo, é complexo, mas a gente começa a entender que o músculo ele faz parte desse envelhecimento. E aí, no próximo momento, nós vamos falar da importância da força muscular e da massa muscular nesse processo de envelhecimento. Isso aí, é provável que esse nosso mês do músculo vire 2 ou 3 meses, porque é muito assunto legal para a gente abordar, né? E a gente ainda tem os outros quadros que a gente gostaria que vocês seguissem também, do Ateliê Responde, às vezes vem aí um ateliê do soccer ou de outros esportes. Então, de novo, eu peço ao pessoal, se gostaram, dá o likezinho aí para que o YouTube disponibilize esse vídeo para mais gente. Assina o nosso canal, porque vem muita coisa interessante pela frente. E, por favor, ajude divulgando aí entre os seus colegas, seus pares, seus pacientes, né? Porque é muita informação de qualidade. Muito obrigado, pessoal. E semana que vem tem mais um vídeo sobre músculo. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela ótima aula.